CoachCast no ar, estamos no mês de dezembro e mais uma entrevista para vocês, para a sua carreira, para o seu negócio, para te inspirar. Eu tenho hoje aqui uma pessoa muito especial, que ela também é mentora num grupo que eu mentoro mulheres, e eu conheci ela por lá e convidei, e gentilmente ela aceitou estar aqui no CoachCast. Antonella, quem é Antonella? Sérgio, obrigada sobretudo pelo convite, muito bacana essa oportunidade. Essa é uma pergunta que dá muito pano para a manga, porque assim, quem eu sou e o que eu faço? Às vezes as pessoas se apresentam, quem eu sou administradora de empresas, com especialização em marketing, planejamento estratégico, terapeuta integrativa. Não, eu sou uma pessoa em busca do autoconhecimento. E aí, essas formações e capacitações e títulos bonitos, sabe? Que eu não tenho aqui na parede os certificados de todas as formações que eu já fiz, mas isso eu sinto que é como se fossem recheios do bolo. E a minha massa do pão de ló, o que é? Uma pessoa muito autêntica e que isso acaba sendo um preço caro para pagar, mas eu prefiro pagar a autenticidade, a transparência, a minha rebeldia com causa de algumas coisas, até como lá, especialista em marketing, né? Aquela história do compre agora ou sua vida vai se lascar e não sei o quê. Então, minha rebeldia com causa nesse sentido, porque dá para fazer uma abordagem de prospecção diferente e o coração mais aberto, enfim. Mas, basicamente, quem eu sou? Eu sou de origem italiana, meus pais são italianos, então uma amigona, sempre que eu me apresento, eu lembro muito dela, que ela diz assim que eu sou uma italiana nascida em solo brasileiro, porque os meus pais são imigrantes, vieram para cá, da mesma cidade, enfim, eles namoravam por carta, é uma história bem bonita até, e aí minha mãe veio como casada com ele por procuração, aí veio para cá para o Brasil e tenho vários irmãos, eu sou filha caçula de uma família de 7 filhos, eu sou a única mulher caçula, tipo rebelde com causa que vim para trazer movimento para a família. Depois que a minha mãe já tinha operado para não ter mais filhos, e aí eu vim, assim, trazer muitas coisas bacanas para minha família. Sou uma pessoa muito alegre, de uma gargalhada alta, assim, que... Nem dá para notar, viu? Às vezes as pessoas ficam constrangidas, assim, de rir, minha gargalhada é alta, meu espirro é alto também, essa coisa de... Boa italiana tem que ser assim. Falo com as mãos, e também uma pessoa muito solícita mesmo, no sentido de vontade de ajudar e contribuir, até essa história da mentoria que você comentou, né? Puxa vida, assim, todos os cursos, tudo que eu busquei minha vida inteira, todos os processos terapêuticos que eu passei, vivenciei, de que adiantar se eu guardasse só para mim? E aí eu ia levar um caixão pesado, né? Não eu levar o meu caixão, mas do tipo assim, eu ia ter um corpo pesado no caixão de um monte de saberes e a história do termo horroroso que é a obesidade intelectual, né? De saber um monte de coisa e, tipo assim, o que eu pude contribuir para a caminhada do outro, sabe? Muito legal. Então, tudo que eu faço, tudo que eu faço, com essa intenção de alma de poder compartilhar o que eu tenho de bom e de melhor, assim, de dicas, de ferramentas, de técnicas, enfim. Essa sou eu. E você tem uma empresa, você tem um canal no YouTube, você tem a tua maior atividade de rede social é no YouTube. Por que o nome Integrativa Sinergia? Essa é uma pergunta muito bacana, porque de uns anos para cá, tá chique falar que a pessoa tem múltiplas fontes de renda e tipo ela é muito além do tempo dela, né? Sempre, desde o começo, assim, era uma crise existencial, porque as pessoas, eu estou falando de 20 anos atrás, tá? Era uma crise assim de, você não pode fazer várias coisas, porque você pode parecer dispersa. E assim, na minha cabeça eu falava, gente, eu acho que eu estou com um problema de comunicar as coisas para as pessoas.
Porque se para mim está tudo tão orquestrado, muitas vezes até para o cliente poderia parecer confuso, mas como assim a maioria dos clientes que eu fui fazendo mais de uma atividade é porque já me conheciam e eu ia sugerindo cada atividade conforme as coisas iam acontecendo, na minha cabeça e no meu coração estava tudo tranquilo. Mas assim, até o nome Integrativa Sinergia, a história dos nomes, é a terceira marca que eu tenho, é uma caminhada muito bacana. Mas, basicamente, acho que é importante contar isso aqui também. Minha primeira marca, Sérgio, chamava Semente Consciente. Uhum. Linda, tem uma história linda e maravilhosa que qualquer dia eu posso até contar, porque ela leva um pouquinho mais de tempo. Eu começo a falar, não paro mais, né? Mas o slogan, assim, era: seremos amanhã o que estamos plantando agora, escolher o que plantar só depende de nós mesmos. Então, tinha muito essa coisa da lei do livre-arbítrio, da causa e do efeito, da gente plantar uma coisa boa e colher uma coisa boa. Só que aí foi muito, e assim, o meu compromisso com a verdade, com a autenticidade, com a busca mesmo do autodesenvolvimento, né? E aí, de repente, num determinado curso desses de capacitação, chamado Empretec, do Sebrae, quem já fez sabe o chacoalhão que é essa imersão. Enfim. Eu não fiz, mas sei bem dos bastidores, até porque eu conheço muita gente que fez. Cara, eu cheguei lá, né, pipiti, porque é minha empresa, não sei o quê, chama Semente Consciente, seremos amigos que estamos plantando agora, tal. Aí o bendito do coordenador vira para mim e fala assim: semente consciente? Eu falei: o quê? Aí ele falou assim: o nome da sua empresa é um cacófago, Antonella. Eu falei: o que é isso? Aí ele falou assim: dá margem à dupla interpretação. Sérgio, eu chorava. Sabe aquela lágrima gorda que sai assim? Eu falava: meu Deus, como que no meu nome pode dar menção a qualquer coisa que não seja verdade? Cara, eu entrei numa crise, eu falei: eu não consigo mais usar esse nome. Enfim, só que tinham alguns sinais, assim, por exemplo, eu faço produtos artesanais também, eu sou aromaterapeuta, tal. Eu sempre fiz como hobby, nunca pensei de montar uma loja, nada disso, porque eu faço, por exemplo, brindes de casamento para amigos, aniversário de 80, 90 anos, agora no Natal, presentes para as pessoas. E a minha história com os presentes é assim: o que você quer, como que você quer presentear essa pessoa? Não é simplesmente pegar e fazer, montar um kit ou promoção de Black Friday, leve 3 e pague 2, alguma coisa assim, que tá tudo certo como modelo de negócio, mas para mim não faz sentido, né? Do tipo assim, que cheiro você gosta? A história das identidades olfativas eu fazia desde 2008, que é fazer um cheiro para uma loja, para uma marca, para um consultório. Eu atendo muitas colegas terapeutas fazendo os aromatizadores, os cheiros dos perfumes dos consultórios delas e tal. E fazendo sal esfoliante com o cheiro do consultório, para preparar os pés para a caminhada do próximo ano, enfim. Porque eu nunca divulguei isso. Só que era meio que uma crise existencial. Produtos artesanais, semente consciente. Mas assim, tipo assim, o caminho, a história do vídeo do Connecting the Dots, né? Uhum. Jobs, que o caminho a gente vai fazendo caminhando. Beleza. Só que depois desse bendito desse Empretec, não consegui usar mais o nome. E aí eu comecei a me divulgar como Antonella, a artesã, para fazer os produtos, e uma crise existencial, assim, até que surgiu uma sugestão de um nome, de uma pessoa que me deu essa sugestão desse nome, chamado Pleno Êxito. Eu falei: bom, tem tudo a ver com plenitude, com êxito, com metas e resultados, tal, só que eu senti que era um nome muito masculino e não tinha a ver com produtos artesanais. E aí aconteceu uma determinada situação em relação a esse nome, e eu falei: cara, sou eu que tenho que dar o nome da minha marca. Porque por mais que as pessoas tenham boas intenções, e aí as agências de publicidade, essa história de branding, de DNA de marca, eu acabei virando especialista nessa história de branding por conta da minha dor lá da Semente Consciente, né? Eu não queria ter feito esse curso de branding na pele, de doer na pele, mas enfim. E aí eu falei: cara, não, eu tenho que parir esse nome dessa minha marca, que faça sentido com todas as formações que eu já fiz, e com o E ao invés do OU.
Aí eu volto para aquela história, você é dispersa. Peraí, cada um tem um perfil, né? E tá tudo certo. Tipo assim, se a pessoa quer ir numa churrascaria e eu sou uma cantina, cara, eu não sou a melhor opção de restaurante para aqueles clientes comerem naquele final de semana. E tá tudo certo. E aí, dentro das opções de massa, dos cardápios que eu posso oferecer, se eu não puder fazer aquilo que a pessoa espera ou não puder dar conta, eu vou sugerir, falar, escuta, sugiro você procurar tal e tal ferramentas e técnicas e tudo mais, né? Que, aliás, um parênteses aqui da minha super transparência, não são todos os profissionais da área da saúde que têm essa disponibilidade de abrir mão do cliente, de falar, cara, vai procurar uma outra ferramenta por conta de querer o cliente só para si, mas isso é conversa também para outro momento, sabe? E aí, bom, eu pensei assim, bom, como que eu vou montar? Na minha cabeça estava tudo muito claro. Que formações são essas? Então, eu fiz um curso lá de naturopatia, de técnicas em terapia. Deixa eu só pedir uma coisa para você. Como é que você fez a virada de chave? Aí você entra nisso, da administração para as terapias. Vamos lá. Estou super curioso aqui e tenho certeza quem está aqui acompanhando esse episódio também. Vamos lá, ó. Falei que eu sou a filha caçula, minha mãe engravidou de mim depois de 11 anos, né? Temporona. Total. Raspa do tacho total. Ela teve 6 filhos em 10 anos. Aí ficou 11 anos sem engravidar, ela engravidou e é isso que eu vim ao mundo. Então, tipo assim, minha mãe, quem conhece um pouquinho de antroposofia, ela estava com 42 anos quando eu nasci. E aí, assim, eles falam muito, e não tinha ultrassom na época. Você me... Voltou, não tinha ultrassom na época. Então, e aí, quando descobriram que era uma menina tal, uma coisa que eles falam muito, a minha família, meus pais sempre falavam que era o quarto mais florido da maternidade ali na época, que um monte de gente vinha visitar e tal. A filha da Carmelina e do Alberto chegou e tudo mais. E aí, sempre a questão da alegria foi muito presente na minha vida. Só que eu tinha, Sérgio, uma tristeza profunda na minha alma que eu não sabia de onde vinha. Mas, beleza, eu queria fazer medicina, só que eu tinha uma questão de autonomia muito grande, de querer já trabalhar e ter o meu salário, enfim. Aí eu falei, eu não vou dar conta. Graças a Deus, na época, minha família teria condições de bancar uma faculdade para mim, todos os custos, que não é barato, uma formação, mas eu não ia dar conta de ficar 10 anos ali recebendo mesada, sabe? E tá tudo certo, e graças a Deus quem tem a oportunidade de fazer essa escolha, mas a gente tem que saber o que funciona e o que é bom pra gente, né? E aí eu falei, não, eu vou fazer administração. E eu sempre fui muito, assim, ávida pelo saber e por estudar, CDF legítima, de sentar na primeira fila, perguntadeira, querendo saber tudo, enfim. Aí, eu fiz administração, só que no primeiro ano da faculdade, uma matéria que tinha lá chamada Psicologia Aplicada à Administração, eu ouvindo a professora falar de Maslow, necessidades básicas, motivação, falei, cara, eu preciso de ajuda. Aí eu perguntei para essa professora se ela tinha alguém para me indicar, e eu comecei a fazer terapia. E aí, dos 18, eu tô com 45 anos agora, com cara de 30 talvez, né? Cara, eu não parei mais de fazer. Não é que eu fiz terapia toda semana por esses tantos anos, mas entre terapia, processos terapêuticos, cursos relacionados ao autoconhecimento, imersões e tudo, eu não parei mais de olhar para mim. Então, e aí, bom, essa coisa de já comecei a trabalhar, fui gerente de marketing, trabalhei no RH também, fiz várias coisas na época. E aí uma coisa muito bacana é assim, quando, enfim, eu trabalhei numa empresa da minha família na época, e a parte de ser filha de dono
é que é muito bacana, porque você pode fazer qualquer coisa em qualquer departamento, e essa história do fazermos bricolagem, arregaçar a manga e poder ver vários departamentos, às vezes a pessoa entra numa empresa, no máximo ela vai para as laterais, assim, conhecer um pouquinho, né? Então, eu fiz coisas muito bacanas no marketing, também no RH e tudo mais. E aí, depois de lá, eu tomei a decisão de ser sócia de um professor da faculdade, que ele era professor de marketing lá na PUC, eu sou filha da PUC, aqui de São Paulo. E aí, na parte de planejamento estratégico, que eu falei, uau, assim, né? E eu já sincericida, na época, eu falei, cara, você é louco. Eu não chamei ele de cara, mas eu falei, você é louco. Como que você vai dar uma sociedade para gente? E aí ele falou para mim uma coisa que eu nunca mais esqueci na vida. Ele falou assim, Antonella, eu prefiro comer um pedação de um bolão do que comer um pedacinho, comer um bolinho inteiro sozinho. Porque ele tinha expertise, os contatos e tudo mais, mas a gente que éramos mais novas, era eu e mais uma outra moça ali, a gente ia nas feiras e fazendo contatos e trazendo ideias, então era um queijo de goiabada. E aí, depois dessa sociedade, eu fui trabalhar numa agência de marketing de relacionamento, que também era uma empresa de uma pessoa só, super empreendedora, raçuda. Então, assim, eu fazia tudo também. Então, eles me chamaram, me contrataram para vender projetos de revistas customizadas na época. Só que eu cheguei a ajudar a fazer capa de revista, cheguei a fazer revisão de texto, e sempre essa visão do fazemos o que precisa acontecer e tal. Aí essa empresa foi comprada por uma grande editora, e também foi lá que eu escrevi meu primeiro texto, meus primeiros textos de revista, tal, que era edição Brasil, nível Brasil, as leitoras mandavam carta para a editora. Então, tipo assim, as coisas foram acontecendo, e aí, num determinado momento ali de mundo corporativo, eu não sabia, tudo bem, já faz tanto tempo, não tem problema falar, né? Eu não sabia que tinha puxado de tapete no mundo corporativo. Porque, tipo assim, ninguém... Assim, você tem outros problemas, né? Filho de dono, nunca o emprego dele está a perigo. Ele tem outros tipos de problema. Com, de repente, funcionário falar, tá, e não faz. Mas, assim, nunca essa coisa de jogos e formalizar tudo por e-mail. Enfim, né? Não preciso ficar contando muito. Eu era ingênua de tudo. Aí, enfim, aconteceu era muito legal porque uma empresa grande, várias possibilidades e tal. Só que aí aconteceu uma determinada situação, que eu não vou entrar em detalhes aqui, que não vem ao caso, né? Mas eu falei assim, não quero mais mundo corporativo. E eu tinha 25 anos na época. Uau! Só que foi muito lindo, Sérgio. Tipo assim, quando a gente está alinhado, sabe? E está a serviço, essa coisa de propósito, de metas, de visão de vida, enfim. Quando eu tinha um desejo legítimo de ajudar as pessoas. E aí eu cheguei e pedi demissão. Eu posso falar isso abertamente porque a minha chefe, depois eu falei para ela, muitos anos depois, o quanto eu me senti mal com aquilo, mas o quanto foi um presente que ela me deu sem ela saber. Falei, olha, eu quero ir embora, mas eu quero ficar até maio, isso era fevereiro, de 2002, 2003, não, 2005, 2005. Eu falei, olha, 2002 eu me formei na PUC. Eu falei, olha, eu quero ficar até maio, porque tem um projeto para terminar, super comprometida, tal. Ela falou, não, Antonella, você quer sair, você sai já. Eu falei, como assim? Mas as coisas que eu estava dando andamento, ela falou, qualquer pessoa pode fazer o que você estava fazendo. Que é o tipo do handover, né? Enfim. Mas eu me senti, isso eu falei para ela, eu posso falar abertamente que não tem problema. Eu me senti como um papel higiênico usado, descartado ali. Mas eu falei, bom, saí de lá, era uma segunda-feira. Eu saí de lá 9h pouco da noite, anotei tudo lá, o tal do handover, porque eu não sabia para quem eu ia passar o que eu estava fazendo, mas eu deixei tudo ali, muito bem. Quarta-feira da mesma semana, começou meu curso técnico de terapias naturais, que eu não poderia fazer se eu estivesse trabalhando numa empresa convencional. E sexta-feira, jantando com amigos, um amigo me convidou para alugar o consultório dele por hora e atender no consultório dele. Tipo assim, as forças cósmicas fizeram assim, uma revisão de rota, né? Aí levou um tempinho para chegarem os primeiros clientes e tal, e eu comecei a atender pagando por hora.
E eu não sabia que o que eu fazia, Sérgio, é o que eu chamo hoje, já faz um tempo, de planejamento estratégico pessoal. Por quê? Como administradora de empresas, depois fui entender com as formações de constelação familiar, a visão sistêmica e tal. Não adianta você fazer uma tonelada de sorvete tendo uma fábrica no Alasca que tem 200 esquimós ali. Não tem, precisa tudo tá concatenado, né? E aí, bom, de lá eu fui para uma clínica com uma sala só para mim. Eu também não sabia que tinha essa coisa de vaidades do mundo terapêutico puxadas de tapete. Não sabia nada disso, né? Que você precisa estar em ressonância com a política da empresa e os valores precisam conversar também, enfim. E eu falei, não, quer saber? A rebelde com causa, eu vou para o meu espaço com todos os custos e desafios inerentes a ser uma empreendedora, tal, e com a visão lá da família de empresários, essa coisa do INPI, da marca e tudo mais. Eu fiz registro, fiz patente lá não patente, né? O registro da marca da Semente Consciente e tal. Aí depois do Empretec, eu falei, meu Deus do céu, vou ter que criar uma nova marca. Enfim. Queimou a semente. Enfim. Só que aí depois eu falei, cara, a semente, não adianta depois de tantos anos uma semente não germinar e não gerar frutos, né? E aí, bom, de 2007 que eu estou aqui até agora, praticamente não tem tantas diferenças, tem só mais capacitações ali, de tudo aquilo que eu fui buscando de técnicas e ferramentas tal, mas de 2012 para cá, eu comecei a prestar consultoria para empreendedores e pequenas e médias empresas em empresas familiares, e não fiz business plan do meu negócio, porque eu falei assim, saí do mundo corporativo, eu não quero mais saber. Só que assim, ó, eu nunca fiz planilha Excel aqui, tá? De gráfico pizza, nada disso, mas assim, todos os clientes que eu atendi até hoje, eu posso dizer com tranquilidade que mais de 70% do tempo dos atendimentos, a maioria das pessoas é para falar de trabalho e problemas com o chefe, com funcionário, com parceiros de trabalho e tal. E como a minha massa do pão de ló é administração, eu começava a falar algumas coisas e eu percebi que eles não entendiam como que uma terapeuta falava de coisas de gestão. Aí eu explicava, falava, deixa eu te explicar, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, fiz a formação e tal. E aí, que eu, enfim, a história é um pouco mais longa, mas aí que eu chego na integrativa sinergia. Porque quando eu cheguei nessa marca, eu falei, pô, tudo conversa. Porque produtos artesanais, eu já tive um casal de amigos que me pediu para fazer a identidade olfativa da empresa deles. Eu falei, não precisa fazer esse investimento. Deixa eu fazer, deixa eu entrevistar a equipe de vocês para sugerir algumas mudanças de posição e tudo mais. Eu não fui, eu falei, ó, escolhe um cheiro que vocês gostariam, eu faço para vocês os aromatizadores, os sabonetes, mas deixa, e eles tiveram um investimento até menor, tá? Porque eu nunca pensei nessa coisa do dinheiro e do faturamento, porque o mais importante para mim são as conexões. Muito bem, esse é um dos Acho que o dinheiro é uma consequência disso tudo, do teu trabalho bem feito, da tua entrega. Cara, aquela música lá da Katy Perry, It's Not About the Money, sabe? Não, graças a Deus é o dinheiro que paga todas as pós-graduações, todos os cursos que eu fui fazendo, né? Mas essa coisa assim do o que eu quero entregar para as pessoas, o que eu sinto que eu posso fazer. Aí, para te dar um exemplo da história da integrativa sinergia, fui lá eu fazer um curso de personal organizer. O que isso tem a ver com terapia? Tudo, tudo. Aí, bom, assim, questão de mexer em armário, Sérgio, é muito mais íntimo do que falar de saldo de banco e problemas financeiros da terapia. Aí, na pandemia, eu tive 5 clientes que mudaram de endereço por causa da pandemia. Eu ajudei, prestando consultoria para esses clientes do consultório, sugerindo como fazer a mudança por conta dessa capacitação. Aí eu fui fazer um curso de planejamento financeiro para eu olhar para a minha relação com o dinheiro. Teve situações que eu sugeri, eu não sei nomes e siglas e tudo mais, mas assim, o que perguntar para o gerente do banco e o que prestar atenção. Se eles estavam vendendo algo para bater meta, ou se de fato ia ser bacana para o colchão de reserva daquelas pessoas.
Então, a integrativa sinergia é o resultado de todas as ferramentas que eu posso compartilhar. A palhaça, por exemplo, eu tô linda. Já me chamaram em empresa para fazer ação por conta de uma demissão grande que teve. Eu falei, olha... Você também atua como palhaça. É legal isso. Eu falo que a Eu Tô Linda é assessora de assuntos aleatórios e problemas sem solução. Olha só. De palestrantes bambambãs. Sabe o que eu adoro fazer? Pega essas pessoas bacanudas assim, que fazem palestra e evento em empresa, né? Eu venho com a Eu Tô Linda explicando para as pessoas o que eles falaram, trazendo lúdico. Que legal, que legal. Eu já tive um, que o Fernando Brancaccio, que é aqui, ele é palhaço no Einstein também. Você deve conhecer. Ele eu não conheço, mas ele deve fazer parte do Ri Comigo Amigo, que é o setor do Einstein que tem voluntários. Pode ser, eu não sei se é esse, mas foi legal. Lá que a Eu Tô Linda nasceu, foi lá. Ai, que legal. Olha só, nós estamos nos 4 minutos finais aqui. Passa rápido quando tem bastante conteúdo e um papo super gostoso, assim. Eu falei que eu falo bastante, né? Que ótimo, né? Que coisa boa que você fala. Muito bom, assim, afinal de contas, você veio aqui para falar, não foi? Ai, lindo, é verdade. Então tem que falar. Mas, assim, eu queria que a gente usasse esses minutos aqui para você dizer onde é que as pessoas te encontram. Bom, elas me encontram, o consultório fica aqui na Rua Arthur de Azevedo, em Pinheiros, e muito no YouTube, que eu compartilho muitos conteúdos relacionados ao autoconhecimento no YouTube, e basicamente preciso atualizar minhas redes sociais para contar de forma mais estruturada o que eu faço, mas basicamente como é que eu explico o que eu faço, Sérgio? Eu sou uma pessoa que gosto de ajudar a ajustar as engrenagens, tanto das pessoas físicas quanto das empresas, para que elas possam ir para o melhor delas mesmas e, sobretudo, a partir de uma autogestão saudável e sustentável no longo prazo. Tipo, sempre pensando o que a gente está plantando agora, aí eu volto para as origens da semente consciente. Que tipo de tubulação, de concreto, de estrutura de fundação eu estou montando no meu prédio para daí subir uma laje por semana e ter uma cobertura linda e maravilhosa que um vendaval não derruba aquele prédio, sabe? Que legal. Eu vou ter que te convidar para mais um episódio, hein, para você ver contar o resto aqui de tudo que você faz, que o teu trabalho é incrível, com certeza deve estar espalhando aí, espargindo muita felicidade, deixando as pessoas melhores em suas vidas, deixando elas serem o que elas querem ser. Cara, assim, o dinheiro é um recurso, tempo é um recurso, energia é um recurso, e os recursos são recursos. Se a gente puder usar o nosso tempo, eu tinha uma professora muito amada, que já faleceu, que ela falava que tempo é vida. Se a gente guarda, volto para o caixão pesado lá, se eu guardar comigo, é óbvio que é muito maravilhoso ter a oportunidade de acompanhar um cliente na caminhada dele aqui no consultório, ajudar a deitar as engrenagens nas empresas, com as facções que tem, é um nome feio falar, mas as brigas de departamentos, as brigas entre sócios, enfim, tudo mais. Poder trazer um olhar de mais lucidez e clareza para o coração ficar mais tranquilo, para todos os resultados virem. E, puxa vida, pelo YouTube, né, com os conteúdos de forma gratuita, também foi uma forma dessa mensagem chegar ao maior número de pessoas possível, independentemente da questão da remuneração, sabe? Porque aí eu fico com o meu coração de falar, putz, eu fiz tudo aquilo que eu podia, que estava ao meu alcance, para poder minimamente trazer um convite de reflexão para o outro olhar para a vida dele de outra forma, sabe? Para uma autogestão mais leve da vida dele, sabe? Que legal. Eu acho que é sobre isso, sabe? Continue colocando toda essa energia na integrativa sinergia, porque essa tua energia, ela vai contagiando aí um pouquinho de todos nós. Por favor, não pare. É por isso, sinergia também, porque 1 mais 1 é mais que 2. E aí, com certeza, acabou a minha crise de como que eu vou vender atendimento e consultoria, e a palhaça, e organização, e o coração também, eu sei que o tempo já acabou, né? Mas o coração, só isso, mas eu queria falar, por que desse logo também?
um coração com uma identidade ali, uma impressão digital ali. Uhum. Se a gente coloca o nosso coração em tudo que a gente faz, Sérgio, o que a gente vai colher, meu Deus do céu? É verdade. Muito bom, gostei disso aí. Foi a tua mensagem final, então. Ah, tem uma última, vai, que é uma Vamos lá, frase, que eu gosto muito de falar, que árvore de manga não dá laranja. Olha, muito É legal. óbvio, né? Mas, enfim. Não, mas o óbvio tem que ser dito. Cara, o que a gente está plantando? Até você, nessa história do CoachCast, da oportunidade de compartilhar conteúdo, o que você está plantando e é o que você vai colher de sucesso, de prosperidade. É isso aí. Portas abertas também, porque você abre portas para tantas pessoas, né? Muito é isso que eu quero. A ideia é essa, é inspirar pessoas aqui, com pessoas maravilhosas assim como você. Então, falamos hoje com Antonella Bianca Troffa, essa queridona aí, com esse sorriso largo. Muito obrigado. Gargalhada alta. Fica o convite para você voltar aí de novo. Muito agradecida, Sérgio. Tá bom, Antonella. Até a próxima, então. Super prazer. Muito obrigada.